Consumido pela perda e pelo vazio, ele já não via o próprio filho ao seu lado. Até que o menino se cai na piscina, e uma menina invisível à sociedade mergulha para salvar o garoto. Ela salva o menino, mas desperta algo ainda mais profundo no homem que já havia desistido de sentir. Henrique Vasconcelos observava a cidade de São Paulo através da janela panorâmica de seu escritório, na cobertura do edifício mais alto da Avenida Faria Lima. Aos 47 anos, era o CEO da Vasconcelos Tech, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. O sol poente banhava os arranha-céus com um tom dourado, mas para ele, todas as cores haviam perdido o brilho desde o dia em que Beatriz partiu. Beatriz Vasconcelos havia sido sua parceira na vida e nos negócios por 17 anos. Há 2 anos, uma doença fulminante a levara embora, deixando um vazio que nenhum sucesso profissional conseguia preencher. Henrique passou a mão pelo rosto cansado, tentando afastar as memórias que sempre vinham ao entardecer. Seu celular vibrou pela 3ª vez em menos de 10 minutos. Era Dona Cida, a governanta que cuidava de sua mansão no Morumbi e de seu filho Guilherme, de 9 anos. Henrique respirou fundo antes de atender. Senhor Henrique, o Guilherme terminou a lição de casa e está perguntando se o senhor virá jantar hoje. Tenho uma videoconferência com investidores japoneses em meia hora, Cida. Provavelmente vou chegar tarde. Diga a ele que... Com todo respeito, senhor, interrompeu Dona Cida, algo que raramente fazia em seus 15 anos de serviço. É o 3º dia consecutivo. O menino mal tem visto o senhor. Henrique fechou os olhos por um instante. Sabia que a governanta tinha razão, mas era mais fácil mergulhar no trabalho do que enfrentar os olhos do filho, tão idênticos aos de Beatriz. Está bem. Vou tentar remarcar a reunião. Quando chegou em casa, Guilherme já havia adormecido. Henrique entrou silenciosamente no quarto do filho e observou o menino dormindo abraçado a um porta-retrato com a foto de Beatriz. Sobre a escrivaninha, vários desenhos coloridos mostravam sempre a mesma cena. Um menino pequeno, sozinho, ao lado de uma casa grande. Henrique sentiu o peso da culpa comprimir seu peito. Não era apenas sua esposa que havia perdido. Seu filho havia perdido a mãe, e de certa forma também o pai, que se tornara apenas uma sombra distante. Acariciou levemente os cabelos do menino e saiu do quarto encontrando Dona Cida no corredor. Ele esperou o senhor até adormecer, disse ela com um olhar que mesclava compreensão e reprovação. Eu sei, Cida, eu sei. Na manhã seguinte, Henrique tomava café enquanto revisava documentos em seu tablet quando Guilherme entrou na cozinha. O menino o cumprimentou timidamente, como se estivesse diante de um estranho. Havia algo de errado em um filho ter medo de se aproximar do próprio pai, pensou Henrique. Bom dia, filho, disse, tentando soar natural. Como vão as aulas? Bem, respondeu o menino laconicamente, enquanto Dona Cida servia seu café da manhã. O Guilherme tirou nota máxima na prova de matemática, senhor, informou a governanta. É mesmo? Isso é excelente, filho. Henrique tentou demonstrar entusiasmo, mas sua voz soou mecânica até para seus próprios ouvidos. Um silêncio desconfortável pairou sobre a mesa. Guilherme remexia a comida sem apetite. Pai, posso te pedir uma coisa? Henrique abaixou o tablet, surpreso pelo filho tomar a iniciativa. Claro, o que você quer? O menino hesitou, como se esperasse uma negativa imediata. O Lucas da minha sala foi no parque aquático Águas Cristalinas em Atibaia no fim de semana passado. Ele disse que é muito legal. Tem tobogãs enormes e uma piscina de ondas. Henrique sentiu uma pontada de culpa. Não se lembrava da última vez que havia feito algo divertido com o filho. Sua primeira reação foi pensar nas reuniões agendadas, nos contratos pendentes, na teleconferência com o Vale do Silício. Mas então viu a esperança nos olhos do filho, tão rara nos últimos tempos. Quando você gostaria de ir? Perguntou, surpreendendo a si mesmo. Os olhos de Guilherme se arregalaram. Podemos ir neste final de semana? Tenho alguns compromissos, mas... Henrique notou o brilho de esperança se apagando nos olhos do filho. Dona Cida o observava com uma expressão que ele conhecia bem. Sim, podemos ir no sábado. O sorriso que iluminou o rosto de Guilherme fez Henrique perceber quanto tempo fazia que não via o filho verdadeiramente feliz. O menino saiu correndo para contar a novidade a Sebastião,
O motorista, que também servia como uma figura paterna, substituta na ausência constante de Henrique. O senhor fez a escolha certa, disse Dona Cida, com um raro sorriso. Aquele menino precisa ser criança de vez em quando. Henrique assentiu, sentindo uma mistura de determinação e ansiedade. Não estava acostumado a passeios familiares. Isso era algo que Beatriz costumava organizar. Ela sempre havia sido a ponte entre ele e o filho. Durante a semana, Henrique tentou se preparar mentalmente para o passeio. Pediu à sua secretária, Márcia, que reorganizasse sua agenda, mas manteve 3 videoconferências importantes para sábado. Afinal, negócios não podiam esperar, pensava ele, ignorando a voz interior que soava estranhamente como a de Beatriz, repreendendo-o. No sábado pela manhã, a mansão no Morumbi estava em polvorosa. Dona Cida preparava lanches e verificava se nada estava faltando na mochila de Guilherme. O menino corria excitado pela casa, já vestindo seu calção de banho e uma camiseta com super-heróis. "O carro está pronto, senhor", anunciou Sebastião. Henrique colocou seu notebook e 2 celulares na pasta. Ao ver o olhar de Dona Cida, acrescentou: "São apenas algumas emergências que preciso resolver. Não vai atrapalhar o passeio." A viagem até Atibaia levou pouco mais de 1 hora. Guilherme falava sem parar sobre os tobogãs e as piscinas, enquanto Henrique respondia a e-mails em seu smartphone. De vez em quando, ele erguia os olhos e assentia, fingindo estar atento às palavras do filho. Mas sua mente estava dividida entre os gráficos de desempenho da empresa e os números da última aquisição. Quando chegaram ao parque aquático, Guilherme mal podia conter sua excitação. O local era enorme, com diversos tobogãs coloridos, piscinas de todos os tamanhos e uma área especial com ondas artificiais. Famílias sorridentes entravam pelos portões, pais de mãos dadas com seus filhos, algo que fez Henrique sentir um estranho desconforto. "Vamos, pai. Olha aquele tobogã enorme", exclamou Guilherme, puxando a mão do pai. "Claro, filho. Só preciso fazer uma ligação rápida primeiro, ok?" O brilho nos olhos do menino diminuiu um pouco, mas ele assentiu, já acostumado com as prioridades do pai. Henrique entregou a mochila com os pertences para Sebastião, que os acompanharia como de costume, e afastou-se alguns passos para atender uma ligação. Uma ligação se transformou em 2, depois em 3. Uma videoconferência urgente com investidores chineses não podia ser adiada. Sentado em uma mesa do restaurante do parque, Henrique gesticulava e falava em inglês, enquanto Guilherme e Sebastião exploravam o parque. De tempos em tempos, o menino voltava correndo para mostrar ao pai alguma atração ou pedir que o acompanhasse em um tobogã, mas Henrique sempre respondia: "Daqui a pouco, filho, só mais alguns minutos." E assim se passaram 2 horas, com Guilherme brincando principalmente sob a supervisão de Sebastião, enquanto seu pai permanecia absorto em seu mundo corporativo. Enquanto Henrique discutia sobre fusões e aquisições em sua videochamada, Guilherme observava as outras crianças brincando com seus pais. Um menino um pouco mais velho subia em um tobogã acompanhado pelo pai, ambos rindo. Guilherme sentiu uma pontada de inveja e tristeza. "Quer ir naquele tobogã, Guilherme?" perguntou Sebastião, notando o olhar do menino. "Queria que meu pai fosse comigo", respondeu ele em voz baixa. Sebastião colocou a mão no ombro do garoto. "Seu pai está ocupado agora, mas tenho certeza que logo ele termina. Enquanto isso, que tal irmos na piscina de ondas?" Guilherme concordou, mas antes de seguir com Sebastião, decidiu fazer mais uma tentativa. Aproximou-se da mesa onde seu pai gesticulava enfaticamente para a tela do notebook. "Pai", chamou timidamente. Henrique levantou o indicador pedindo 1 minuto. "Os números precisam estar alinhados antes do fechamento do trimestre", dizia ele em inglês para seus interlocutores virtuais. "Não podemos adiar esta decisão." "Pai", tentou novamente Guilherme um pouco mais alto. Henrique cobriu o microfone com a mão. "Agora não, filho. Estou em uma reunião importante. Vai com o Sebastião. Daqui a pouco eu te encontro." O menino assentiu, engolindo a decepção. Afastou-se cabisbaixo, mas então uma ideia surgiu em sua mente de criança. Se fizesse algo realmente impressionante, talvez seu pai finalmente prestasse atenção nele. Viu o tobogã mais alto do parque, com uma placa indicando que era para maiores de 12 anos. Guilherme tinha apenas 9, mas era alto para sua idade. "Sebastião, posso ir no banheiro?" pediu,
com um plano se formando em sua cabeça. Claro, garoto. Quer que eu vá com você? Não precisa, é aqui pertinho. Apontou para um banheiro próximo. Volto rapidinho. Assim que Sebastião se distraiu atendendo uma ligação, Guilherme desviou seu caminho e correu para o tobogã proibido. Subiu rapidamente as escadas, misturando-se a um grupo de adolescentes para não ser notado pelos monitores. Seu coração batia acelerado, metade por medo, metade por excitação. Chegando ao topo, espiou para baixo e sentiu uma vertigem momentânea. O tobogã era muito mais alto do que parecia visto de baixo, mas ele não podia voltar atrás. Estava determinado a fazer algo que impressionaria seu pai, que o faria olhar para ele, nem que fosse por um momento. De seu posto na mesa do restaurante, Henrique continuava absorto em sua reunião virtual. Por um instante, ergueu os olhos e vislumbrou a silhueta de seu filho no alto de um tobogã. Algo em seu instinto paterno soou um alarme, mas ele o ignorou, voltando sua atenção para os gráficos em sua tela. Como eu estava dizendo, senhores, o mercado brasileiro tem potencial para expandir em... Na plataforma do tobogã, Guilherme respirou fundo. Pai, olha para mim, murmurou antes de se jogar pelo escorregador inclinado. A descida foi muito mais rápida e intensa do que ele esperava. Seu corpo pequeno ganhou velocidade, e ele percebeu com pavor crescente que não conseguia se manter na posição correta. Na curva final, perdeu completamente o controle. Ao invés de deslizar suavemente para a piscina, Guilherme foi arremessado de lado, batendo a cabeça na borda antes de cair na água. O impacto o deixou atordoado. Desorientado, não conseguiu nadar para a superfície. Seus pulmões começaram a queimar, enquanto ele se debatia debaixo d'água, sua visão ficando turva. Uma agitação começou a se formar ao redor da piscina. Pessoas gritavam, apontando para a água. Sebastião, percebendo o desaparecimento de Guilherme, correu desesperado em direção à multidão. Henrique ouviu os gritos e finalmente levantou os olhos de sua videoconferência. Viu um grupo de pessoas se aglomerando em torno de uma das piscinas, funcionários do parque correndo. Algo em seu coração apertou. Senhores, preciso encerrar esta chamada. Temos uma emergência, disse ele abruptamente, fechando o notebook sem esperar resposta. Correu em direção à agitação, um medo primitivo tomando conta de seu corpo. Quando chegou à borda da piscina, viu o corpo pequeno de seu filho boiando imóvel com a cabeça machucada. O mundo pareceu desacelerar. Guilherme! O grito de Henrique rasgou o ar. Ele se preparava para pular na água quando um movimento rápido chamou sua atenção. Uma menina, não mais que uma pré-adolescente, furou o bloqueio dos adultos paralisados pelo choque. Com um salto preciso, mergulhou na piscina e nadou com impressionante eficiência até Guilherme. Seus movimentos eram decididos, como se tivesse treinado para aquele momento durante toda a sua curta vida. A menina tinha os cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo improvisado, a pele morena, e estava usando uma camiseta desbotada sobre um short simples. Claramente não era uma visitante regular do parque em seu traje de banho de marca. Suas roupas indicavam simplicidade, contrastando com um ambiente de lazer de classe média. Com força surpreendente para alguém de seu tamanho, ela trouxe Guilherme até a borda, onde mãos ansiosas os ajudaram a sair. A menina imediatamente se ajoelhou ao lado do corpo imóvel do garoto. Afastem-se! Ele precisa de ar! Ordenou ela, com uma autoridade que silenciou até mesmo os adultos ao redor. Com precisão técnica, a menina posicionou as mãos sobre o peito de Guilherme e começou a fazer compressões cardíacas, contando em voz alta. Depois de 30 compressões, inclinou delicadamente a cabeça do menino para trás, tampou seu nariz e soprou 2 vezes em sua boca. Henrique observava em estado de choque, incapaz de se mover. Sebastião havia chegado e segurava seu braço, ambos paralisados pela cena surreal. Uma criança desconhecida, com aparência de quem vivia em condições humildes, executando manobras de ressuscitação com a destreza de um profissional treinado. Depois do que pareceu uma eternidade, mas foram apenas 2 ciclos de compressões e ventilações, Guilherme tossiu violentamente, expelindo água. A menina imediatamente o virou de lado, permitindo que ele expulsasse mais água de seus pulmões. Isso, respira devagar, disse ela suavemente, enquanto todos suspiravam aliviados. Os paramédicos do parque finalmente chegaram e assumiram os cuidados com Guilherme.
Henrique caiu de joelhos ao lado do filho, tomando sua mão pequena entre as suas. Filho, me perdoa, murmurava repetidamente, lágrimas escorrendo por seu rosto geralmente impassível. Guilherme, ainda atordoado, apertou fracamente a mão do pai. Eu só queria que você me visse, pai, sussurrou com voz rouca. Aquelas palavras simples atravessaram Henrique como um punhal. Enquanto os paramédicos preparavam Guilherme para levá-lo à enfermaria do parque, ele se virou para agradecer à menina que havia salvado seu filho, mas ela não estava mais lá. Onde está ela, a menina que salvou meu filho? Perguntou, olhando ao redor freneticamente. Ela saiu correndo assim que viu que o menino estava respirando, disse uma mulher na multidão. Parecia assustada com toda a atenção. Alguém sabe quem ela é, de onde veio? Insistiu Henrique. As pessoas ao redor balançaram a cabeça. Um funcionário do parque se aproximou. Acho que ela veio com a excursão da comunidade Vila Esperança. Uma ONG traz crianças carentes uma vez por mês. Henrique assentiu, gravando a informação em sua mente. Naquele momento, precisava acompanhar Guilherme, mas fez uma promessa silenciosa de encontrar aquela menina. Precisava agradecer ao anjo improvável que salvara seu filho quando ele, o próprio pai, estava ocupado demais com o trabalho para protegê-lo. Na enfermaria, os médicos examinaram Guilherme cuidadosamente. Além do corte na cabeça, que precisou de alguns pontos, o menino estava bem, sem sinais de danos neurológicos ou sequelas da quase afogamento. Foi uma sorte incrível, disseram os médicos, que alguém soubesse exatamente o que fazer nos primeiros minutos críticos. Henrique não saiu do lado da maca nem por um segundo, segurando a mão do filho e ignorando as dezenas de chamadas que faziam seu celular vibrar incessantemente no bolso. Pela primeira vez em anos, o trabalho não era sua prioridade. Como ela sabia fazer aquilo, pai? Perguntou Guilherme, ainda impressionado com sua salvadora. Não sei, filho, mas vou descobrir, prometeu Henrique. Vou encontrá-la e agradecer pessoalmente. Enquanto isso, no outro lado do parque, uma excursão de crianças da comunidade Vila Esperança se preparava para retornar a São Paulo. Entre elas, uma menina de 11 anos chamada Rayane secava discretamente suas roupas molhadas ao sol, tentando não chamar atenção. Seu coração ainda batia acelerado pela adrenalina, mas havia um orgulho silencioso em seus olhos. As técnicas que sua avó Zeferina, antiga parteira e curandeira da comunidade, lhe ensinara antes de partir deste mundo, haviam finalmente sido úteis. Tudo bem, Rayane? Perguntou a coordenadora da excursão, notando as roupas molhadas da menina. Tudo ótimo, respondeu ela com um sorriso tímido. Só caí na água, já estou quase seca. A coordenadora assentiu sem fazer mais perguntas. Rayane olhou uma última vez para a direção da enfermaria, esperando que o menino estivesse realmente bem. Então subiu no ônibus com as outras crianças, voltando para sua realidade, sem imaginar que aquele simples ato de coragem mudaria sua vida para sempre. Naquela noite de volta à mansão no Morumbi, Henrique velou o sono de Guilherme, observando cada movimento respiratório do filho como se fosse um milagre. E de certa forma era. Sua mente, no entanto, não parava de pensar na menina misteriosa. Algo nela, na coragem e competência com que agira, tocara profundamente seu coração endurecido pelo luto. Assim que Guilherme adormeceu, Henrique pegou seu telefone e fez uma ligação. Carlos, preciso de seus serviços, disse Henrique assim que a chamada foi atendida. Carlos Mendonça havia sido um dos melhores investigadores da Polícia Civil de São Paulo antes de abrir sua própria agência de investigação particular. Nos últimos anos, trabalhara ocasionalmente para Henrique em questões delicadas envolvendo a empresa. O que aconteceu desta vez, Henrique? Mais vazamento corporativo? Perguntou Carlos com sua voz rouca de fumante. Não, é pessoal. Preciso que você encontre alguém, uma menina. Houve um silêncio do outro lado da linha. Uma menina? Henrique explicou rapidamente o ocorrido no parque aquático, a quase tragédia com Guilherme e o salvamento milagroso realizado pela misteriosa menina. Só sei que ela provavelmente veio de uma comunidade chamada Vila Esperança e que estava com uma excursão organizada por alguma ONG. Preciso encontrá-la, Carlos. Preciso agradecer pessoalmente. Entendo, respondeu Carlos, sua voz agora mais suave. Vou começar a trabalhar nisso amanhã bem cedo. Se ela estava com uma excursão organizada,
Deve haver registros. Henrique agradeceu e desligou. Voltou para o quarto de Guilherme e sentou-se na poltrona ao lado da cama, observando o filho dormir. As palavras do menino ainda ecoavam em sua mente. Eu só queria que você me visse, pai. Como havia se tornado tão cego, tão distante? A perda de Beatriz havia sido devastadora, mas em seu luto estava perdendo o que ainda lhe restava. Seu filho. A realização o atingiu com a força de um trem. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto, enquanto ele fazia uma promessa silenciosa ao filho adormecido. As coisas seriam diferentes daqui para frente. Na manhã seguinte, Carlos já estava em ação. Começou contactando todos os parques aquáticos da região, concentrando-se em Atibaia. Após várias ligações, conseguiu confirmar que no dia anterior havia de fato uma excursão social organizada pela Fundação Novos Caminhos, que levava crianças de diversas comunidades carentes para passeios educativos e recreativos. Um telefonema para a fundação, e algumas horas depois Carlos tinha a informação que precisava. A excursão incluía crianças da Vila Esperança, uma comunidade localizada na periferia da zona sul de São Paulo. Com a descrição fornecida por Henrique e algumas fotos de grupo obtidas com a coordenadora da excursão, Carlos identificou a menina, Rayane Oliveira, 11 anos, moradora da Vila Esperança. 2 dias depois do incidente, Henrique recebeu um relatório detalhado de Carlos. A sensação ao ler as informações sobre Rayane e sua família foi de entrar em um mundo completamente diferente, embora localizado a menos de 20 quilômetros de sua mansão no Morumbi. Rayane vivia com a mãe, Joana Oliveira, em um pequeno barraco de 2 cômodos na parte mais alta da Vila Esperança. O pai era ausente desde seu nascimento. Joana trabalhava como diarista, faxineira em um escritório no período noturno e aos finais de semana vendia salgados que ela mesma produzia. Mesmo com 3 ocupações, mal conseguia pagar as contas e colocar comida na mesa. O relatório mencionava que Rayane frequentava a escola pública local, onde era conhecida por seu excelente desempenho acadêmico, especialmente em ciências. A menina passava grande parte do tempo sozinha em casa, enquanto a mãe trabalhava, cuidando dos afazeres domésticos com uma responsabilidade incomum para sua idade. Um detalhe em particular chamou a atenção de Henrique. Rayane havia aprendido técnicas de primeiros socorros com sua avó, Dona Zeferina, que fora parteira na comunidade e falecera há 2 anos. A menina guardava cuidadosamente um caderno com anotações da avó sobre ervas medicinais, procedimentos de emergência e cuidados básicos de saúde. O relatório ainda incluía uma informação preocupante. Joana Oliveira vinha apresentando uma tosse persistente há meses, mas se recusava a procurar atendimento médico, temendo perder dias de trabalho. Posso levá-lo até lá, se quiser, ofereceu Carlos por telefone. Mas devo avisá-lo que a Vila Esperança não é exatamente um lugar para seu tipo de carro, se é que me entende. Henrique entendeu perfeitamente. Podemos ir amanhã? No dia seguinte, Henrique informou a Márcia, sua secretária, que estaria ausente durante toda a manhã por questões pessoais. Algo tão incomum que a mulher quase deixou cair o telefone de surpresa. Trocou o terno e a gravata por jeans e uma camisa polo, calçou tênis no lugar dos caros sapatos italianos e encontrou-se com Carlos em um ponto combinado. A viagem até a Vila Esperança foi uma experiência surreal para Henrique. À medida que se afastavam das áreas nobres da cidade, o cenário urbano mudava drasticamente. Prédios luxuosos davam lugar a construções mais simples, depois a pequenos comércios de fachadas desgastadas, até finalmente chegarem às ruas estreitas e tortuosas da comunidade. Vamos ter que seguir a pé daqui, disse Carlos, estacionando seu carro simples em uma rua mais larga. As vielas lá em cima são muito estreitas. Henrique assentiu, sentindo-se completamente fora de seu elemento. Enquanto subiam a encosta íngreme da comunidade, notou os olhares curiosos dos moradores. Claramente, ele não pertencia àquele lugar, apesar da tentativa de se vestir casualmente. O contraste entre sua vida e a realidade ao seu redor era chocante. Crianças brincavam descalças em becos estreitos. Mulheres estendiam roupas em varais improvisados. Jovens consertavam aparelhos eletrônicos em pequenas bancas. Havia uma energia vibrante, uma resiliência que o impressionou, mas também uma pobreza evidente
que o fez sentir vergonha de seus privilégios. Após 20 minutos de caminhada, chegaram a uma viela especialmente estreita. Carlos apontou para uma pequena construção de tijolos aparentes com telhado de zinco. É ali, o barraco de número 47. O coração de Henrique acelerou. O que diria? Como explicaria sua presença? Enquanto hesitava, a porta se abriu e uma menina saiu carregando um balde de água. Era Rayane. Ao vê-los parados ali, ela congelou, reconhecendo imediatamente o homem do parque aquático. Oi, disse Henrique, sentindo-se estranhamente nervoso. Você se lembra de mim? Rayane assentiu silenciosamente, seus olhos escuros observando-o com cautela. Meu filho, Guilherme, você salvou a vida dele no sábado. Eu vim agradecer pessoalmente. Antes que Rayane pudesse responder, uma tosse forte veio de dentro da casa, seguida pela aparição de uma mulher magra na porta. Joana Oliveira tinha o mesmo cabelo cacheado da filha, embora mais curto, e apesar da aparência cansada e da magreza evidente, seus olhos revelavam a mesma determinação que Henrique havia visto em Rayane. Posso ajudar? Perguntou ela com desconfiança, colocando protetoramente a mão no ombro da filha. Carlos tomou a iniciativa de fazer as apresentações, explicando brevemente quem era Henrique e o motivo da visita. À medida que falava, a expressão de Joana mudava de desconfiança para surpresa. Rayane fez isso? Perguntou ela, olhando para a filha com uma mistura de orgulho e choque. Você nunca me contou. Não queria que você se preocupasse, respondeu a menina, olhando para o chão. A senhora já tem preocupação demais. Joana foi tomada por outro acesso de tosse, este mais longo e profundo. Henrique e Carlos trocaram olhares preocupados. Senhora Oliveira, está tudo bem? Essa tosse parece séria, comentou Henrique. Não é nada, respondeu ela entre uma tosse e outra. Só uma gripe que não quer ir embora. Faz 3 meses que a mãe está assim, interrompeu Rayane, ignorando o olhar reprovador de Joana. Está piorando, mas ela não quer ir ao médico porque tem medo de perder o emprego. Henrique sentiu uma onda de compaixão e culpa. Ali estava uma mulher literalmente se matando de trabalhar para sustentar a filha, enquanto ele, com todos os seus recursos, mal encontrava tempo para o próprio filho. Senhora Oliveira, eu gostaria muito de retribuir o que sua filha fez pelo meu filho. Por favor, permita-me ajudá-la com essa questão de saúde. Joana endireitou as costas, seu orgulho visível apesar da fragilidade física. Agradeço a preocupação, Sr. Vasconcelos, mas não precisamos de caridade. Rayane fez apenas o que qualquer pessoa decente faria. Não é caridade, insistiu Henrique. É gratidão. Seu filho está vivo graças à sua filha. Por favor. Outro acesso de tosse, mais violento que os anteriores, interrompeu a conversa. Desta vez, Joana cobriu a boca com um lenço, e Henrique notou com alarme as manchas de sangue quando ela o abaixou. Mãe! Exclamou Rayane, segurando o braço de Joana. Precisamos levá-la a um hospital agora, disse Henrique com firmeza. Carlos, chame seu carro até o ponto mais próximo possível. Surpreendentemente, Joana não protestou. O episódio de tosse com sangue parecia tê-la assustado também. Rayane, pegue documentos da sua mãe e algo para vocês duas comerem. Vamos para o hospital Albert Einstein, instruiu Henrique. Albert Einstein, repetiu Joana fracamente, mas aquilo é para ricos. É o melhor hospital da cidade e é para onde vamos, respondeu Henrique em um tom que não admitia discussão. Enquanto Rayane corria para dentro para pegar o necessário, Henrique ajudou Joana a se sentar em um pequeno banco na entrada do barraco. Olhando ao redor, notou a extrema simplicidade da moradia. Apesar da pobreza evidente, tudo estava limpo e organizado. Numa pequena estante improvisada com caixotes, vários livros escolares dividiam o espaço com um caderno velho e desgastado, que ele presumiu ser o caderno de anotações da avó de Rayane. Sua filha é extraordinária, comentou. Joana assentiu, um sorriso fraco em seu rosto pálido. Ela é minha luz. Tudo o que faço é por ela. Aquelas palavras simples atingiram Henrique profundamente. Não era exatamente o que ele deveria sentir por Guilherme? Não deveria seu filho ser sua prioridade, sua luz? Rayane voltou com uma pequena bolsa contendo documentos e 2 pães. Henrique sentiu seu coração apertar ao ver que aquilo provavelmente era tudo que tinham para comer naquele dia. Vamos,
disse ele, ajudando Joana a se levantar. E não se preocupem com nada. Eu vou cuidar de tudo. Enquanto desciam cuidadosamente a encosta da comunidade, com Joana apoiada em Henrique e Carlos e Rayane seguindo logo atrás, Henrique tinha certeza de uma coisa. Sua vida havia mudado para sempre no momento em que aquela pequena menina mergulhou para salvar seu filho. E agora era sua vez de estender a mão para ajudar. Os corredores do Hospital Albert Einstein nunca pareceram tão imponentes a Henrique como naquele dia. Enquanto caminhava ao lado da maca que transportava Joana, observava o contraste entre a mulher simples da Vila Esperança e o ambiente sofisticado do hospital particular mais prestigiado de São Paulo. Rayane seguia logo atrás, seus grandes olhos absorvendo tudo ao redor, com uma mistura de admiração e desconforto. "Vai ficar tudo bem, mãe", repetia a menina, segurando a mão de Joana sempre que possível. Graças à influência de Henrique, Joana foi rapidamente encaminhada para exames. A tomografia, análises de sangue e o exame de escarro confirmaram o que os médicos suspeitavam: tuberculose em estágio avançado, complicada por anemia severa e desnutrição. A situação era grave, mas tratável. A boa notícia é que conseguimos diagnosticar antes que houvesse danos irreversíveis aos pulmões, explicou o Dr. Rafael Moretti, especialista em doenças respiratórias. Mas o tratamento será longo e exigirá cuidados intensivos nas primeiras semanas. Joana olhou para Henrique com preocupação. "Quanto tempo ficarei internada? Não posso perder meus empregos." "Pelo menos 2 semanas", respondeu o médico. "Depois poderá continuar o tratamento em casa, mas precisará de repouso por mais 1 mês, no mínimo. E mesmo após esse período, o tratamento com antibióticos continuará por 6 meses. Henrique viu o desespero nos olhos de Joana. Para uma mulher que vivia de trabalhos informais, ficar tanto tempo sem renda significava não apenas perder empregos, mas potencialmente perder o teto sobre sua cabeça. "Não se preocupe com isso agora", interveio ele. "Foque apenas em se recuperar. Eu cuidarei do resto. Sr. Vasconcelos, agradeço sua gentileza, mas não posso aceitar. Pode me chamar de Henrique. E, por favor, não pense nisso como caridade. Seu tratamento é minha forma de agradecer a Rayane por salvar meu filho." Enquanto Joana era preparada para a internação, Henrique se viu diante de um dilema. O que aconteceria com Rayane durante esse período? A menina não tinha outros familiares próximos que pudessem cuidar dela. "Eu sei me virar sozinha", insistiu Rayane quando Henrique expressou sua preocupação. "Já fico sozinha a maior parte do tempo mesmo." Havia uma maturidade em seus olhos que não combinava com sua idade. Uma responsabilidade precoce forjada pela necessidade. Mesmo assim, Henrique não podia aceitar a ideia de uma criança de 11 anos vivendo sozinha em uma comunidade vulnerável. Após consultar Joana e garantir sua permissão, Henrique fez uma proposta. Rayane ficaria hospedada em sua casa durante o tratamento da mãe. A menina poderia continuar frequentando sua escola, transportada diariamente por Sebastião, e Joana receberia visitas regulares. "Só aceito se for tudo por contrato", exigiu Joana mesmo de seu leito hospitalar, com prazo definido e todas as condições claras. "Não quero caridade nem favores que possam ser cobrados depois." Henrique admirou a dignidade e a força daquela mulher que, mesmo em situação tão vulnerável, mantinha seus princípios e protegia sua filha. Em 24 horas, seu advogado havia preparado um contrato simples que satisfez as exigências de Joana. Rayane chegou à mansão dos Vasconcelos em uma tarde chuvosa, carregando uma pequena mochila com suas poucas roupas e o precioso caderno de anotações da avó. A expressão em seu rosto ao ver a imponente residência no Morumbi era uma mistura de fascínio e desconfiança. Dona Cida a recebeu com um abraço caloroso. "Bem-vinda, querida. Preparei um quarto especial para você." Guilherme, ainda com um curativo discreto na cabeça, observava timidamente a visitante do alto da escada. Quando seus olhares se cruzaram, um silêncio carregado de significado preencheu o ambiente. A salvadora e o salvo, 2 mundos tão diferentes, unidos por um evento extraordinário. "Oi", disse Guilherme, finalmente descendo os degraus com cuidado. "Obrigado por salvar minha vida." Rayane deu de ombros, como se pular em uma piscina para ressuscitar alguém fosse algo corriqueiro. "Minha avó sempre dizia que a gente tem que ajudar quando pode."
O quarto preparado para Rayane era maior que toda sua casa na Vila Esperança. Uma cama king size com dossel, uma escrivaninha de madeira nobre, uma estante cheia de livros e um closet que poderia facilmente abrigar todas as roupas de sua rua. A menina ficou parada na porta, intimidada com tanto luxo. Muito, disse ela finalmente. Dona Cida sorriu com compreensão. Vamos transformá-lo em algo mais aconchegante para você. Pode mudar o que quiser. Nos primeiros dias, Rayane manteve-se reservada, falando pouco e observando muito. Visitava a mãe no hospital diariamente, levada por Sebastião, e tentava se adaptar à nova rotina. Em casa, preferia ajudar Dona Cida nas tarefas domésticas, a desfrutar dos luxos disponíveis. Não precisa fazer isso, menina, dizia a governanta, vendo Rayane dobrar roupas ou lavar louça. Eu gosto de ajudar. Me sinto mais em casa, respondia ela. Na escola a situação era complicada. Seus colegas descobriram que ela estava morando temporariamente na mansão dos Vasconcelos, e os rumores se espalharam rapidamente. Alguns a acusavam de ser interesseira, outros tentavam se aproximar por curiosidade. É verdade que você tem uma piscina só para você? Perguntou uma colega. Você não vai mais morar na favela? Provocou outro. Rayane enfrentava tudo com a mesma determinação silenciosa que a caracterizava, ignorando comentários maldosos e evitando alimentar fofocas. Em casa, aos poucos, uma amizade improvável começou a florescer entre ela e Guilherme. O menino, inicialmente tímido e um tanto mimado, mostrava-se cada vez mais curioso sobre a vida de Rayane. Como você aprendeu aquelas coisas de salvamento? Perguntou ele uma tarde enquanto brincavam no jardim. Rayane sorriu, uma expressão rara em seu rosto geralmente sério. Minha avó Zeferina me ensinou. Ela era parteira lá na comunidade e sabia tudo sobre como cuidar das pessoas. Tirou da mochila o caderno desgastado que sempre carregava consigo. As páginas amareladas estavam preenchidas com uma caligrafia elegante, diagramas detalhados de procedimentos médicos básicos e descrições de ervas medicinais. Vó dizia que conhecimento é o único tesouro que ninguém pode roubar da gente, explicou, folheando as páginas com reverência. Ela me ensinou que não importa se a gente é pobre ou rica, todo mundo pode ajudar alguém com o que sabe. Guilherme, acostumado a aprender com tablets e tutores particulares, ficou fascinado com aquela forma diferente de transmitir conhecimento. Posso ver? Com cuidado, Rayane passou o caderno para ele, observando atentamente como o menino manuseava sua relíquia mais preciosa. Para sua surpresa, Guilherme tratou o objeto com respeito, examinando os desenhos com genuíno interesse. Isso é incrível, comentou ele. Sua avó era tipo uma médica? Não, uma curandeira. Não tinha diploma, mas sabia muitas coisas. Na comunidade, as pessoas confiavam mais nela do que nos médicos do posto de saúde. Aquele momento de conexão abriu as portas para uma amizade que crescia a cada dia. Logo, Guilherme mostrava a Rayane seus jogos de computador e seus livros de ciências, enquanto ela compartilhava histórias da comunidade e ensinava pequenas técnicas de sobrevivência urbana que deixavam o menino impressionado. Henrique observava essa aproximação com uma mistura de surpresa e contentamento. Desde o acidente, havia reduzido drasticamente sua carga de trabalho, delegando responsabilidades e recusando viagens para passar mais tempo com o filho. Agora, vendo Guilherme florescer na companhia de Rayane, percebia como havia negligenciado aspectos importantes do desenvolvimento do menino. Uma tarde, Henrique foi chamado à escola de Rayane com urgência. A diretora, uma mulher de meia-idade com expressão severa, o recebeu em sua sala. Senhor Vasconcelos, agradeço sua presença. Tivemos um incidente envolvendo Rayane hoje. Que tipo de incidente? Perguntou Henrique, preocupado. A professora de ciências pediu que os alunos preparassem uma apresentação sobre temas de saúde. Rayane escolheu falar sobre técnicas de primeiros socorros e ressuscitação cardiopulmonar. Até aí tudo bem. O problema foi quando ela contestou publicamente a professora sobre alguns procedimentos. E isso é um problema? Rayane não apenas contestou, mas comprovou que estava certa, citando estudos recentes e demonstrando conhecimento muito além do esperado para sua idade. A professora se sentiu desafiada. Henrique conteve um sorriso. Entendo.
E qual foi a reação da professora? Ela sugeriu que Rayane estava sendo instruída por alguém, insinuando que a menina estaria trapaceando de alguma forma. A diretora parecia desconfortável. Quando questionada, Rayane mostrou um caderno antigo, afirmando que aprendeu tudo com a avó. A conversa continuou, com Henrique defendendo firmemente Rayane. Ao final, ficou claro que a real questão não era o conhecimento da menina, mas o preconceito velado contra uma criança da periferia que ousava demonstrar inteligência acima da média. Aquele episódio levou Henrique a uma decisão. Após consultar Joana, que continuava se recuperando no hospital, ele inscreveu Rayane em uma avaliação cognitiva com uma renomada psicopedagoga. Os resultados confirmaram o que já suspeitavam. Rayane possuía inteligência muito acima da média, especialmente em raciocínio lógico e ciências naturais. Ela é o que chamamos de criança superdotada, explicou a especialista. Mas sem os estímulos adequados, esse potencial pode ficar adormecido ou ser canalizado de forma inadequada. Um plano educacional foi desenvolvido para Rayane. Ela continuaria na mesma escola, mantendo seus vínculos sociais, mas receberia mentoria especializada 2 vezes por semana e acesso a materiais avançados em suas áreas de interesse. Quando Henrique apresentou o plano a Rayane, esperava entusiasmo, mas a reação da menina o surpreendeu. E quando minha mãe melhorar e voltarmos para casa, como vou continuar com essas aulas caras? A pergunta, feita com pragmatismo e sem autocomiseração, revelava a maturidade de Rayane. Ela não se permitia sonhar com possibilidades que considerava temporárias ou inacessíveis. Vamos resolver isso quando chegar a hora, prometeu Henrique. Mas seu talento não pode ser desperdiçado, Rayane. É um investimento no seu futuro. À noite, após colocar as crianças para dormir, Henrique foi até seu escritório e abriu uma gaveta raramente acessada. Dela, retirou uma pasta com o logotipo Projeto Renascer, a iniciativa social que Beatriz havia criado pouco antes de adoecer e que ele abandonara após sua partida. O projeto visava oferecer oportunidades educacionais e de desenvolvimento para comunidades carentes, com foco em mulheres chefes de família e crianças com alto potencial. Era como se Beatriz, de alguma forma, tivesse previsto que um dia cruzariam com alguém como Rayane e Joana. Henrique passou horas relendo as anotações da esposa, seus planos ambiciosos e sua visão de transformação social. Pela primeira vez em 2 anos, as memórias de Beatriz não trouxeram apenas dor, mas também inspiração. Talvez fosse hora de ressuscitar não apenas o projeto, mas também a parte de si mesmo que havia morrido junto com ela. O galpão abandonado no centro comunitário da Vila Esperança parecia menor do que Henrique lembrava. Talvez fosse o contraste com os amplos espaços corporativos aos quais estava acostumado, ou talvez fosse apenas a perspectiva transformada pelos eventos recentes em sua vida. De qualquer forma, estava ali, vestido com jeans e camiseta, examinando o espaço que um dia abrigaria o projeto Renascer de Beatriz. Era aqui que a senhora sua esposa vinha toda semana? Perguntou Dona Marta, a líder comunitária que o acompanhava. Sim, respondeu Henrique, tocando a parede descascada. Beatriz acreditava que este lugar tinha potencial para transformar vidas. Dona Marta sorriu. Ela era uma mulher especial. Diferente dos outros ricaços que aparecem por aqui, fazem uma doação para limpar a consciência e nunca mais voltam. Dona Beatriz colocava a mão na massa mesmo. As palavras penetraram fundo em Henrique. Quantas facetas de sua esposa ele desconhecia. Enquanto ele se afundava em reuniões corporativas, Beatriz construía silenciosamente um legado de compaixão e ação. Quero retomar o projeto, anunciou ele, exatamente como Beatriz planejou, mas precisarei de ajuda de quem conhece a comunidade por dentro. 2 semanas depois, Joana Oliveira recebeu alta hospitalar. Embora ainda precisasse de repouso e medicação constante, estava autorizada a continuar o tratamento em casa. O problema era qual casa. Não podemos voltar para o barraco agora, explicou Henrique. A umidade e as condições sanitárias comprometeriam sua recuperação. Joana, ainda pálida, mas com um brilho renovado nos olhos, olhou para ele com desconfiança. E qual é sua sugestão? Tenho um apartamento vazio no Brooklyn, respondeu ele. Não é luxuoso, mas é arejado. Tem 2 quartos e fica a 10 minutos do hospital,
para suas consultas de acompanhamento. Vocês podem ficar lá até sua recuperação completa. Rayane, que segurava a mão da mãe, continha sua excitação. Um apartamento de verdade com quarto separado e sem goteiras. Mas conhecia bem o orgulho de Joana. E quanto pagamos de aluguel? Perguntou Joana diretamente. Nada. É um investimento que está parado de qualquer forma. Não aceitamos caridade, Sr. Vasconcelos. Henrique já esperava essa resposta. Tenho uma proposta, então. O projeto Renascer precisa de uma coordenadora. Alguém que conheça a comunidade e tenha sensibilidade para identificar necessidades reais. Quando estiver recuperada, gostaria que considerasse a posição. Até lá, o apartamento seria um adiantamento, parte do pacote de benefícios. Joana estreitou os olhos. Que tipo de projeto é esse? Henrique explicou sobre a iniciativa criada por Beatriz, mostrando os planos originais e como pretendia expandi-la. Joana ouviu atentamente, fazendo perguntas pertinentes que demonstravam sua compreensão profunda dos desafios enfrentados pela comunidade. Não tenho formação para isso, disse ela finalmente. Tem a experiência que precisamos, o resto pode aprender. Após mais negociações e um contrato formal, Joana insistiu nisso, eles chegaram a um acordo. Joana e Rayane se mudariam para o apartamento temporariamente. E quando estivesse recuperada, Joana assumiria um período de experiência como coordenadora do projeto. Enquanto isso, na mansão dos Vasconcelos, Guilherme mexia em um dos tablets do pai, pesquisando intensamente sobre filtragem de água. Desde que Rayane lhe contara sobre os problemas de abastecimento na Vila Esperança, o menino havia se tornado obcecado com a ideia de criar um sistema de filtragem simples e barato. A água que chega lá é toda suja, explicara Rayane. Quando chove muito, fica com barro. Minha avó me ensinou a filtrar com pano, areia e carvão, mas leva muito tempo. Aquela informação despertou algo em Guilherme. Pela primeira vez, ele enxergava um problema real, que afetava pessoas reais, e sentia que poderia contribuir de alguma forma. Passava horas assistindo a vídeos sobre tratamento de água e tecnologias de purificação. Na volta da escola, correu até Henrique, que trabalhava em seu escritório em casa. Outro hábito recente. Pai, preciso da sua ajuda com um projeto. A empolgação de Guilherme era contagiante. Henrique deixou de lado os e-mails que respondia e deu total atenção ao filho, algo que teria sido impensável meses antes. Quero criar um filtro de água para ajudar a comunidade da Rayane, explicou o menino. Mas preciso de materiais para fazer experimentos. Henrique sentiu um misto de orgulho e emoção. Seu filho, que antes só se interessava por videogames caros e brinquedos importados, agora queria criar algo para ajudar os outros. Amanhã mesmo compramos o que você precisar, prometeu. Quando Rayane voltou a frequentar a mansão para brincar com Guilherme, após a alta da mãe, encontrou o quarto do amigo transformado em um pequeno laboratório improvisado. Garrafas PET cortadas, areia de diferentes granulações, carvão ativado, pedaços de tecido e diversos recipientes ocupavam uma grande mesa. O que é tudo isso? Perguntou ela impressionada. Estamos desenvolvendo um sistema de filtragem de água, respondeu Guilherme orgulhoso. Olha, já conseguimos fazer um protótipo funcional. Ele demonstrou como a água barrenta, ao passar pelo sistema de várias camadas que haviam criado, saía consideravelmente mais limpa. Ainda não é potável, explicou usando termos técnicos que havia aprendido em suas pesquisas, mas já elimina a maior parte dos sedimentos. Estamos trabalhando numa segunda fase com desinfecção solar. Rayane observou o experimento com olhos críticos, mas também admirados. Na minha comunidade isso seria muito útil. Essa é a ideia. E o melhor, todos os materiais são recicláveis ou muito baratos. Aquele projeto conjunto acabou se tornando muito mais que um passatempo. A cada tarde, após as aulas, os dois refinavam o sistema, testando diferentes configurações e materiais. Henrique providenciava o que precisavam e ocasionalmente ajudava com sugestões, mas deixava as crianças liderarem o processo. Regina Alves, a mentora educacional de Rayane, ficou impressionada quando viu o projeto durante uma de suas sessões. Isso tem potencial para uma feira de ciências, comentou ela. Vocês já pensaram em inscrever o projeto na Mostra Nacional de Ciência e Tecnologia? Os olhos de Rayane brilharam, mas logo seu pragmatismo habitual retornou.
Não sei se temos condições. Não se preocupe com isso, interveio Henrique, que passava pelo quarto naquele momento. Se vocês quiserem participar, eu apoio totalmente. Paralelamente ao projeto das crianças, Joana Oliveira, já com a saúde bastante melhorada, começava a imergir no projeto Renascer. Mesmo durante seu período de recuperação, analisava os planos originais de Beatriz e fazia anotações detalhadas sobre melhorias e adaptações baseadas em sua experiência de vida. Sua esposa tinha uma visão incrível, comentou ela durante uma das reuniões com Henrique no apartamento do Brooklyn. Mas alguns aspectos precisam ser ajustados à realidade atual da comunidade. Onde Beatriz havia previsto oficinas de artesanato tradicional, Joana sugeria cursos de empreendedorismo digital para mulheres. O antigo plano de horta comunitária foi expandido para incluir técnicas de agricultura urbana vertical, otimizando o espaço limitado. As aulas de reforço escolar para crianças ganharam um componente de tecnologia e inovação. As pessoas não precisam apenas de assistência, explicava Joana com paixão. Precisam de ferramentas para transformar suas próprias realidades. Henrique observava, admirado, como aquela mulher que mal havia concluído o ensino médio demonstrava uma compreensão profunda de desenvolvimento comunitário e justiça social. Havia uma sabedoria prática em suas sugestões que nenhum consultor caro poderia oferecer. Em uma dessas reuniões, Joana surpreendeu Henrique ao apresentar um plano detalhado para um programa de microcrédito voltado especificamente para mães solo da comunidade. Muitas dessas mulheres têm talentos e ideias incríveis, mas zero acesso a capital inicial, explicou ela. Com um pequeno empréstimo e mentoria adequada, poderiam iniciar negócios viáveis e sustentáveis. Isso exigiria um fundo considerável, ponderou Henrique. Sim, e também parcerias com instituições financeiras para a educação financeira básica. Não adianta dar dinheiro sem ensinar a geri-lo. A profundidade da análise impressionou Henrique. Joana não apenas identificava problemas, mas propunha soluções estruturadas e viáveis. Era como se toda sua vida de luta e superação tivesse sido um treinamento para aquele momento. Vou alocar R$1 milhão inicialmente para esse fundo, decidiu Henrique. Podemos estabelecer critérios claros para acesso e acompanhamento dos resultados. Os olhos de Joana se arregalaram ao ouvir o valor, mas ela rapidamente recuperou sua compostura. Precisaremos de uma estrutura de governança transparente. A comunidade precisa confiar que não é apenas mais uma promessa vazia. A dinâmica entre eles foi evoluindo de uma relação inicialmente tensa para uma parceria baseada em respeito mútuo. Henrique apreciava a honestidade direta de Joana, tão diferente das pessoas em seu círculo corporativo, sempre calculando o que dizer para agradá-lo. Joana, por sua vez, começava a enxergar além do estereótipo do empresário rico que inicialmente atribuíra a Henrique. O projeto Renascer começou a tomar forma física. O galpão abandonado foi reformado, transformando-se em um espaço multiuso com salas para aulas, um pequeno laboratório de informática, uma biblioteca comunitária e uma cozinha industrial para cursos de gastronomia. A notícia se espalhou rapidamente pela Vila Esperança. Inicialmente houve desconfiança. Promessas de melhorias vinham e iam com frequência na comunidade, mas a presença constante de Joana, conhecida e respeitada por todos, dava credibilidade à iniciativa. Não é caridade, explicava ela nas reuniões comunitárias. É investimento em potencial humano. Queremos criar oportunidades reais, não distribuir migalhas. As primeiras atividades começaram com um curso de inclusão digital para adultos e aulas de reforço escolar para crianças. Logo, outras iniciativas foram incorporadas: orientação jurídica gratuita, atendimento básico de saúde preventiva e as oficinas de empreendedorismo. Em pouco tempo, o projeto Renascer tornou-se um ponto de referência não apenas na Vila Esperança, mas em comunidades vizinhas. Jornalistas começaram a aparecer interessados na história da iniciativa modelo que unia investimento privado e liderança comunitária autêntica. Foi em uma dessas reportagens que Márcio Diniz, CEO do Grupo Horizonte, um conglomerado multinacional, viu Henrique Vasconcelos ao lado de Joana, explicando a filosofia do projeto. Diniz havia tentado, sem sucesso,
adquirir a Vasconcelos Tech nos últimos 3 anos. Interessante mudança de rumo do nosso amigo Vasconcelos, comentou ele com seu diretor financeiro. De tubarão implacável a filantropo do ano. O executivo observou mais atentamente a reportagem, notando a maneira como Henrique olhava para Joana, um olhar que reconhecia bem, mas nunca havia visto no rosto sempre calculista do concorrente. Acho que finalmente encontramos um ponto de vulnerabilidade, murmurou, um sorriso formando-se em seus lábios. Prepare uma nova proposta de aquisição. Tem um ângulo diferente para abordar nosso amigo desta vez. Enquanto isso, alheios a essas maquinações corporativas, Rayane e Guilherme comemoravam. Seu projeto de filtragem de água com materiais recicláveis havia sido selecionado como finalista na Mostra Nacional de Ciência e Tecnologia Juvenil. Vamos para Brasília, gritou Guilherme, pulando de empolgação. Rayane, mais contida, mas igualmente feliz, abraçou o amigo. Conseguimos! Nosso filtro vai ajudar muita gente. Henrique, observando a cena, sentiu uma alegria que há muito não experimentava. Seu filho estava crescendo, não apenas em altura, mas em consciência e propósito. E devia isso, em grande parte, à influência extraordinária de uma menina que surgira em suas vidas da maneira mais improvável. Naquela noite, sozinho em seu escritório, Henrique olhou para a foto de Beatriz em sua mesa. Você estaria orgulhosa dele, sussurrou. De nós. Estamos finalmente vivendo de verdade outra vez. A Vasconcelos Tech ocupava 3 andares inteiros em um dos edifícios mais modernos da Avenida Berrini. O escritório de Henrique, no último andar, oferecia uma vista panorâmica de São Paulo, uma cidade de contrastes, onde arranha-céus de vidro e aço dividiam o horizonte com vastas áreas de habitações precárias. Esse contraste, que antes passava despercebido aos olhos de Henrique, agora lhe parecia um lembrete constante da desigualdade que Joana e Rayane haviam trazido para o centro de sua consciência. Naquela manhã, porém, sua atenção estava voltada para o documento em sua mesa, uma proposta de aquisição do Grupo Horizonte, oferecendo 2,7 bilhões de reais por 65% das ações da Vasconcelos Tech. Eles aumentaram a oferta em quase 40% em relação à última proposta, comentou Paulo Ribeiro, seu diretor financeiro, claramente impressionado. O mercado nunca esperaria esse valor, nem nos cenários mais otimistas. Henrique assentiu, folheando lentamente as páginas do contrato. Algo não fazia sentido. Por que uma oferta tão acima do valor de mercado, especialmente quando a Vasconcelos Tech, embora sólida, não apresentava crescimento excepcional no último ano? Quais são as condições? Perguntou, indo direto ao ponto. Paulo ajustou os óculos desconfortável. Bem, além das usuais cláusulas de transição e permanência da equipe principal, há algumas, digamos, particularidades. Vá em frente. Eles querem uma reestruturação completa dos investimentos sociais da empresa, especificamente a dissolução do projeto Renascer ou sua transferência para uma fundação independente, sem vinculação direta com a Vasconcelos Tech. Henrique levantou os olhos do documento, sua expressão endurecendo. Continue. E há uma cláusula bastante incomum sobre sua imagem pública. Eles consideram que suas recentes aparições em projetos sociais e sua associação com pessoas de determinadas comunidades podem diluir o valor da marca. Paulo parecia cada vez mais desconfortável. Eles sugerem um afastamento gradual dessas atividades e uma reconsideração de suas associações pessoais. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. A mensagem era clara. O Grupo Horizonte queria comprar a empresa, mas não queria o novo Henrique, o homem que havia redescoberto sua humanidade através da conexão com Joana, Rayane e a comunidade da Vila Esperança. Márcio Diniz solicitou uma reunião privada para discutir os detalhes, acrescentou Paulo, quebrando o silêncio. Ele está disposto a vir até aqui amanhã. Henrique recostou-se em sua cadeira, sentindo uma mistura de indignação e clareza. 6 meses atrás, teria considerado seriamente a oferta focando apenas nos números. Hoje a mera sugestão de abandonar o projeto Renascer, e por extensão Joana e Rayane, lhe parecia absurda. Agende a reunião, decidiu finalmente. Quero ouvir exatamente o que Márcio tem a dizer. Enquanto isso, no pavilhão de exposições de Brasília, Rayane e Guilherme
Davam os últimos retoques em seu estande para a Mostra Nacional de Ciência e Tecnologia Juvenil. Seu projeto, intitulado Água Limpa Sistema de Filtragem Sustentável com Materiais Recicláveis, ocupava um espaço modesto comparado aos elaborados displays de escolas particulares renomadas, mas a eficiência de seu protótipo compensava a simplicidade da apresentação. Será que vamos conseguir? Perguntou Guilherme, ajustando o banner com o diagrama do sistema. Rayane verificou pela 5ª vez o funcionamento do filtro. Não importa se ganharmos ou não. O importante é que nosso projeto já está ajudando pessoas na Vila Esperança. Na semana anterior, eles haviam implementado 10 unidades do filtro em casas da comunidade como um projeto piloto. Os resultados preliminares eram promissores: redução significativa de sedimentos e melhoria visível na qualidade da água. Mas seria incrível ganhar o prêmio de inovação social, insistiu Guilherme sorrindo. Imagina poder expandir o projeto para outras comunidades. Rayane sorriu de volta, ainda surpresa com a transformação do amigo. O menino mimado e inseguro que conhecera meses atrás havia se tornado um jovem engajado e consciente. Guilherme agora falava com entusiasmo sobre impacto social e sustentabilidade, termos que provavelmente nem conhecia antes. Participantes, atenção! Anunciou uma voz pelo sistema de som. Os jurados começarão a avaliação em 15 minutos. Permaneçam em seus estandes. O coração de Rayane acelerou. Mesmo com sua habitual postura pragmática, não podia negar o nervosismo. Aquela era a primeira vez que seu conhecimento e suas ideias seriam avaliados em um contexto tão importante, longe dos preconceitos que enfrentava na escola. Estamos prontos, afirmou ajeitando a camiseta do uniforme de sua escola pública, contrastando com os elegantes blazers que os estudantes de colégios particulares usavam. Em São Paulo, Joana conduzia uma reunião com potenciais parceiros do projeto Renascer. Sentada à cabeceira de uma mesa de reuniões na sede recém-inaugurada, ela apresentava dados sobre o impacto das primeiras iniciativas com a confiança de quem sempre esteve naquela posição. Em apenas 3 meses, nosso programa de microcrédito já apoiou 27 empreendedoras, com taxa de adimplência de 98%, explicava ela, navegando pela apresentação de slides que aprendera a montar. Isso demonstra que o problema nunca foi falta de capacidade ou responsabilidade dessas mulheres, mas simplesmente falta de oportunidade. Os representantes de 3 bancos e 2 fundações empresariais anotavam impressionados. A transformação de Joana era notável. A mulher que antes trabalhava em 3 empregos para sobreviver, agora liderava um projeto milionário com competência e visão estratégica. Nossa próxima fase inclui a expansão do programa educacional e a criação de uma incubadora de negócios comunitários, continuou ela. Para isso, buscamos parceiros que compartilhem nossa visão de desenvolvimento sustentável e inclusivo. Ao final da apresentação, todos queriam assinar protocolos de intenção. O projeto Renascer estava rapidamente se tornando um caso de sucesso, um modelo de colaboração entre iniciativa privada e comunidade. Quando os parceiros saíram, Joana permitiu-se um momento de orgulho. Olhou pela janela do escritório, de onde podia ver o topo da comunidade onde nascera e crescera. Quanta coisa havia mudado em tão pouco tempo. Sua saúde estava recuperada, sua filha florescia, e agora ela ocupava uma posição que jamais imaginara possível. Seu telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Era Regina Alves, a mentora educacional de Rayane. Joana, tenho notícias maravilhosas. Acabei de receber um e-mail da Fundação Cientistas do Amanhã. Eles querem oferecer uma bolsa integral para Rayane em seu programa de desenvolvimento para jovens talentos em ciências. As lágrimas vieram imediatamente aos olhos de Joana. Sua filha, que sempre demonstrara brilhantismo mesmo nas condições mais adversas, finalmente teria o reconhecimento e as oportunidades que merecia. É um programa intensivo de 3 anos, continuou Regina, com mentoria personalizada, laboratórios avançados e preparação para competições internacionais. Normalmente custa uma fortuna, mas eles ficaram impressionados com o projeto dela e Guilherme e com seus resultados nas avaliações cognitivas. Ela conseguiu isso sozinha, respondeu Joana, a voz embargada de emoção, com seu próprio talento e esforço.
Após desligar, Joana sentiu um impulso irresistível de compartilhar a notícia com Henrique. Nos últimos meses, sem que admitissem abertamente, eles haviam desenvolvido uma conexão que ia além da parceria profissional. Pequenos gestos, conversas que se estendiam noite adentro. Um ocasional toque de mãos quando pensavam que ninguém estava olhando. Joana resistia a esses sentimentos, não apenas pela diferença de mundos, mas pelo temor de que tudo não passasse de gratidão confundida com afeto, ou pior, uma forma de caridade emocional. Mesmo assim, pegou o telefone para ligar para Henrique, mas hesitou ao lembrar-se que ele teria uma reunião importante naquela tarde. Na sala de reuniões da Vasconcelos Tech, Henrique recebia Márcio Diniz, CEO do Grupo Horizonte. Aos 62 anos, Diniz era uma figura intimidante no mundo corporativo brasileiro, conhecido por suas aquisições agressivas e métodos pouco ortodoxos. Henrique, vamos direto ao ponto, disse Diniz recusando a oferta de café. Minha proposta é extremamente generosa, muito acima do valor de mercado. Sabe por quê? Estou curioso para ouvir. Porque não estou comprando apenas uma empresa. Estou comprando uma visão, uma reputação construída ao longo de anos. A Vasconcelos Tech sempre foi sinônimo de excelência, inovação e, vamos ser francos, uma certa exclusividade. Henrique manteve a expressão neutra, permitindo que Diniz continuasse. Nos últimos meses, porém, você tem diluído essa marca com distrações. Diniz fez um gesto vago com a mão. Esse projeto na favela, sua súbita transformação em filantropo, sua aproximação com pessoas que, francamente, não fazem parte do nosso círculo. Nosso círculo? Repetiu Henrique, arqueando uma sobrancelha. Você sabe do que estou falando. Aquela mulher, por exemplo. Joana, não é? Reconheço que é uma história tocante. A mãe da menina que salvou seu filho. Gratidão é admirável, claro, mas há rumores, Henrique. Rumores sobre vocês dois. Henrique sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Não sabia que minha vida pessoal era objeto de especulação nos seus círculos, Márcio. Tudo que envolve alguém do seu calibre é objeto de especulação. E, francamente, esse tipo de associação não é benéfico para a imagem que construímos em nosso setor. Diniz inclinou-se para a frente. Não estou sugerindo que abandone suas causas sociais, apenas que as mantenha em uma fundação separada, discreta, sem vincular diretamente sua imagem pessoal ou da empresa a elas. E quanto à minha associação com Joana? Diniz deu de ombros. Relacionamentos pessoais são complicados, especialmente entre pessoas de diferentes origens. Se houver algo entre vocês, sugiro discrição absoluta, pelo menos até concluirmos a transação. A clareza que Henrique havia sentido mais cedo cristalizou-se em uma certeza absoluta. Levantou-se lentamente, indicando que a reunião estava encerrada. Márcio, agradeço sua visita e sua proposta, mas devo recusar. A surpresa no rosto de Diniz era evidente. Você não pode estar falando sério. Estamos oferecendo quase 3 bilhões. O que você está oferecendo não é apenas dinheiro, mas uma visão de mundo que não compartilho mais. Uma visão onde pessoas como Joana e Rayane devem permanecer invisíveis, onde projetos sociais são distrações, onde círculos fechados determinam quem tem valor. Isso é sentimentalismo, Henrique. Não é assim que negócios funcionam. Talvez seja a hora de mudar como os negócios funcionam. Henrique caminhou até a porta, abrindo-a. Nossa conversa terminou, Márcio. Minha empresa não está à venda, especialmente não sob essas condições. Após a saída furiosa de Diniz, Henrique permaneceu em seu escritório, contemplando as implicações de sua decisão. Acabara de recusar a maior oferta financeira de sua carreira. Anos atrás teria considerado isso loucura. Hoje parecia a única escolha possível. Seu telefone tocou. Era Joana. Ao atender, imediatamente percebeu a emoção em sua voz. Rayane recebeu uma bolsa integral da Fundação Cientistas do Amanhã. Ela anunciou sem preâmbulos. Isso é maravilhoso, respondeu Henrique, genuinamente feliz. Ela merece cada oportunidade. Eu sei que você está ocupado com sua reunião, mas não consegui esperar para contar. A reunião acabou, interrompeu ele. E tenho algo para te contar também. Acabei de recusar uma oferta de quase 3 bilhões pela empresa. Houve um silêncio do outro lado da linha. Por quê? Perguntou Joana finalmente.
Porque o comprador queria que eu me afastasse do projeto Renascer. E de você. Outro silêncio mais longo desta vez. Henrique, eu nunca quis causar problemas para seus negócios. Você não causou problemas. Você e Rayane abriram meus olhos. Me fizeram lembrar de valores que eu havia esquecido em meio a balanços e aquisições. Mais tarde, naquele dia, em Brasília, Rayane e Guilherme subiam ao palco para receber o Prêmio de Inovação Social da Mostra Nacional. Seu projeto simples, mas eficaz, havia conquistado o júri, não apenas pela engenhosidade técnica, mas pelo impacto real que já demonstrava na comunidade. Este prêmio é para todas as crianças da Vila Esperança, disse Rayane ao microfone, sua voz geralmente tímida, agora firme e clara, para mostrar que não importa de onde viemos, mas o que podemos criar juntos. Guilherme, ao seu lado, sorria radiante. E para meu pai, que me ensinou que a maior riqueza está em fazer a diferença na vida das pessoas. Na plateia, professores e alunos da escola pública de Rayane aplaudiam emocionados. Era a primeira vez que sua instituição, tantas vezes negligenciada, recebia reconhecimento nacional. 6 meses se passaram desde a recusa da proposta bilionária do Grupo Horizonte. A notícia havia se espalhado rapidamente pelos círculos empresariais, gerando reações diversas. Alguns consideraram Henrique um tolo sentimental. Outros viram na decisão uma estratégia de valorização a longo prazo. Poucos entenderam a verdadeira motivação, a redescoberta de valores que o dinheiro não podia comprar. Na nova sede do projeto Renascer, o antigo galpão agora completamente reformado e expandido, dezenas de mulheres participavam de um workshop de marketing digital. Joana circulava entre as mesas, oferecendo orientações personalizadas e compartilhando sua própria jornada de aprendizado. Quando comecei, não sabia nem ligar um computador direito, confessava ela a uma senhora que parecia intimidada pela tela à sua frente. Hoje coordeno uma equipe inteira usando essas ferramentas. Se eu consegui, você também consegue. O projeto havia crescido exponencialmente. O que começara como uma pequena iniciativa local, agora atendia 5 comunidades da Zona Sul de São Paulo, com programas que iam desde alfabetização digital até incubação de microempresas. Mais de 200 famílias já haviam sido diretamente impactadas, criando um efeito cascata de transformação nas comunidades. A proposta inicial de Beatriz, cuidadosamente preservada em sua essência por Henrique, ganhara amplitude e profundidade nas mãos de Joana. Sua experiência de vida e compreensão intuitiva das necessidades reais da comunidade trouxeram uma dimensão prática que nenhum consultor poderia oferecer. Após encerrar o workshop, Joana recolhia seus materiais quando notou Henrique parado discretamente na porta do salão. Ele ainda causava uma sutil agitação quando aparecia no projeto. O empresário bilionário que abdicara de uma fortuna ainda maior por princípios era uma figura quase mítica na comunidade. Não sabia que viria hoje, comentou ela, aproximando-se com um sorriso. Quis fazer uma surpresa, respondeu ele. Além disso, tenho novidades importantes para compartilhar. Caminharam juntos até o escritório de Joana, um espaço simples mas funcional, decorado com fotos das primeiras turmas formadas pelo projeto e dos eventos comunitários realizados. Uma em particular chamava a atenção: Rayane e Guilherme na Mostra Nacional, erguendo orgulhosos seu troféu. Como estão as crianças? Perguntou Henrique, embora falasse com elas quase diariamente por videochamada. Empolgadas com a viagem a Estocolmo, respondeu Joana. Rayane está estudando sueco nas horas vagas, acredita? Ela diz que quer agradecer o prêmio no idioma local. O projeto de filtragem de água desenvolvido pelos dois havia evoluído significativamente desde a Mostra Nacional. Com o apoio de engenheiros da Vasconcelos Tech, eles aprimoraram o design e a eficiência do sistema, que agora estava sendo implementado em diversas comunidades pelo Brasil. Esse trabalho chamou a atenção do Prêmio Internacional de Inovação Juvenil, que os convidara para a cerimônia em Estocolmo. E como está sendo a experiência na nova escola? Perguntou Henrique. Após muita discussão, Rayane havia concordado em transferir-se para a mesma escola particular de Guilherme, embora com uma condição. Parte de sua bolsa de estudos seria convertida em bolsas parciais para outros 3 estudantes de sua antiga escola pública.
Está se adaptando bem, mas continua sendo nossa Rayane, sorriu Joana. Ontem mesmo questionou o professor de química sobre um experimento que considerou pouco prático. Sugeriu adaptações para que pudesse ser replicado com materiais acessíveis em qualquer lugar. Henrique riu, imaginando a cena. A mesma coragem que levara Rayane a pular em uma piscina para salvar um desconhecido se manifestava agora em sua determinação acadêmica e consciência social. E você? Perguntou Joana, observando-o atentamente. Como foram as reuniões em Brasília? Henrique respirou fundo. Era sobre isso que viera falar. Conseguimos, anunciou ele. O Ministério da Ciência e Tecnologia aprovou nossa proposta para o Centro de Desenvolvimento de Tecnologias Sociais. Teremos financiamento federal para expandir o modelo do Projeto Renascer para 10 estados nos próximos 5 anos. Joana cobriu a boca com as mãos, seus olhos marejando. Aquele projeto representava meses de trabalho árduo, reuniões intermináveis com políticos e burocratas e uma visão compartilhada de transformação em escala nacional. Isso é incrível, conseguiu dizer finalmente. Quantas vidas poderemos impactar? Milhares potencialmente, concordou Henrique. Mas tem mais. Para garantir a continuidade, independentemente de mudanças políticas ou econômicas, criei um fundo de endowment com 200 milhões de reais. Os rendimentos garantirão a operação contínua, mesmo sem aportes externos. Joana o encarou, atônita. 200 milhões? Henrique, isso é o mínimo que posso fazer, interrompeu ele suavemente. Quando recusei a proposta do Grupo Horizonte, prometi a mim mesmo que investiria uma parte significativa do que teria recebido em algo verdadeiramente transformador. Este é apenas o começo. Ficaram em silêncio por alguns instantes, absorvendo a magnitude do momento. Através da janela do escritório, podiam ver mulheres saindo do workshop, muitas delas já com pequenos negócios estabelecidos graças ao programa de microcrédito. Crianças brincavam no pátio reformado, agora equipado com uma pequena biblioteca e um laboratório maker, onde o sistema de filtragem de água era ensinado aos jovens da comunidade. Sabe o que mais me impressiona? Comentou Joana, quebrando o silêncio. Como tudo isso começou com um simples ato de coragem de uma menina de 11 anos. Henrique assentiu, pensativo. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se Rayane não estivesse naquele parque aquático naquele dia. Se ela não tivesse pulado para salvar Guilherme. Acredito que certos encontros são inevitáveis, respondeu Joana, sua voz suave. Talvez de outra forma, em outro momento, mas algumas pessoas estão destinadas a cruzar nossos caminhos para transformar nossas vidas. Seus olhares se encontraram carregados de um sentimento que vinha crescendo silenciosamente ao longo dos meses. Apesar da atração evidente, ambos haviam mantido um relacionamento estritamente profissional, cada um com seus próprios receios e inseguranças. Henrique temia que qualquer avanço pudesse ser interpretado como um abuso de sua posição privilegiada. Joana, por sua vez, receava que seus sentimentos fossem confundidos com gratidão ou interesse financeiro. Ambos também carregavam cicatrizes emocionais, ele do luto pela esposa perdida, ela dos abandonos e lutas de uma vida inteira. Joana, começou Henrique hesitante, há algo que preciso dizer, algo que venho adiando por muito tempo. Antes que pudesse continuar, foram interrompidos por uma batida na porta. Era Dona Marta, a líder comunitária que havia acompanhado o projeto desde o início. Desculpem interromper, disse ela, notando o clima entre os dois, mas os jornalistas chegaram para a matéria sobre o aniversário do projeto. Joana assentiu, recompondo-se rapidamente. Já vamos atendê-los. Quando Dona Marta saiu, Henrique tocou levemente o braço de Joana. Podemos continuar esta conversa mais tarde, talvez durante um jantar. O sorriso dela foi resposta suficiente. A matéria jornalística sobre o primeiro aniversário do projeto Renascer tornou-se uma reportagem especial de uma hora na maior emissora do país. A história de como uma menina da periferia salvara o filho de um empresário, desencadeando uma transformação pessoal e um projeto social revolucionário, capturou a imaginação do público. A equipe de filmagem acompanhou Rayane e Guilherme, demonstrando o sistema de filtragem em uma escola comunitária, entrevistou empreendedoras beneficiadas pelo programa de microcrédito
e mostrou os resultados concretos nas comunidades atendidas. O mais importante, explicava Joana diante das câmeras, é que não criamos dependência, mas autonomia. Não oferecemos peixes, mas ensinamos a pescar e, mais que isso, ajudamos as pessoas a construírem seus próprios barcos. Henrique, geralmente avesso à exposição midiática, concordou em participar da entrevista apenas porque acreditava que a visibilidade poderia inspirar outros empresários a seguirem caminhos semelhantes. Por anos, medi sucesso pelos zeros na minha conta bancária e pelo poder que exercia no mercado, admitiu ele com uma franqueza que surpreendeu até mesmo o entrevistador experiente. Foi preciso quase perder meu filho para perceber como essa visão era limitada e francamente vazia. E o que é sucesso para você hoje? Perguntou o jornalista. Henrique refletiu por um momento. Sucesso é ver meu filho crescendo não apenas em conhecimento, mas em compaixão. É ver mulheres que nunca tiveram oportunidades construindo seus próprios negócios. É testemunhar como uma comunidade pode se transformar quando recebe as ferramentas adequadas, não caridade. E é principalmente usar os privilégios que tenho para abrir portas que antes estavam fechadas para pessoas tão talentosas e merecedoras quanto qualquer um do meu antigo círculo. Após a entrevista, Rayane e Guilherme se preparavam para partir para Estocolmo no dia seguinte. Na mansão dos Vasconcelos, agora muito mais acolhedora e menos formal que antes, uma pequena celebração reunia as pessoas mais próximas. Tem certeza que não quer que eu vá junto? Perguntou Joana a Rayane pela enésima vez. Mãe, já conversamos sobre isso, respondeu a menina agora com quase 13 anos e uma confiança crescente. Você tem o lançamento do programa de capacitação esta semana. Não pode faltar. Além disso, Regina e Sebastião vão nos acompanhar. Estaremos bem. Joana abraçou a filha, maravilhada com sua maturidade e bom senso. Prometa que vai ligar todos os dias. Prometo, garantiu Rayane, revirando os olhos, mas sorrindo. Do outro lado da sala, Henrique observava Guilherme explicando para Dona Cida como funcionava o sistema de filtragem que eles haviam desenvolvido. O menino falava com paixão e clareza, tão diferente do garoto inseguro e carente de atenção que fora um dia. Seu filho se transformou, comentou Carlos, o ex-investigador, que se tornara um amigo próximo e agora coordenava a segurança do projeto Renascer. Todos nós nos transformamos, respondeu Henrique. Acho que precisávamos uns dos outros para nos tornarmos nossas melhores versões. Mais tarde naquela noite, após a pequena festa, quando as crianças já estavam recolhidas e os convidados haviam partido, Henrique e Joana sentaram-se na varanda da mansão, contemplando as luzes de São Paulo ao longe. Ainda não terminamos nossa conversa, lembrou Henrique, servindo-lhe uma taça de vinho. Joana assentiu, sentindo o coração acelerar. É verdade. Nos últimos meses tenho pensado muito sobre recomeços, disse ele cuidadosamente. Sobre como a vida às vezes nos força a parar e reconstruir tudo a partir dos escombros. Sei bem como é isso, respondeu ela suavemente. Quando Beatriz partiu, achei que nunca mais seria capaz de sentir, de me conectar com alguém de novo. Mergulhei no trabalho. Me afastei de Guilherme e construí muros ao meu redor. Henrique fez uma pausa, reunindo coragem. Então você e Rayane entraram em nossas vidas, derrubando esses muros um a um. Joana o observava em silêncio, seus olhos refletindo a mesma mistura de esperança e apreensão que ele sentia. Sei que nossas histórias são muito diferentes, continuou ele. Que venho de privilégios que você nunca teve, enquanto você possui uma força e sabedoria que nunca precisei desenvolver. Sei também que há um mundo inteiro de complicações em qualquer coisa que possamos construir juntos. Henrique, mas também sei, prosseguiu ele, segurando gentilmente suas mãos, que nunca me senti tão vivo, tão completo, tão inspirado como me sinto quando estou com você. E se há algo que aprendi nestes meses, é que algumas oportunidades são preciosas demais para deixarmos passar por medo ou convenções sociais. Joana sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Tenho tanto medo, confessou. Medo de que isso seja apenas gratidão, ou fascínio temporário pela novidade. Medo de me entregar e depois descobrir que nossos mundos são incompatíveis demais. Eu também tenho medo, admitiu Henrique, mas talvez possamos ter medo juntos.
Talvez possamos construir algo novo, que não é nem o meu mundo nem o seu, mas um que criamos juntos, passo a passo. Sob o céu estrelado de São Paulo, seus lábios se encontraram em um beijo gentil, carregado de promessas e possibilidades. Não era um final feliz, mas um novo começo, uma jornada que exigiria coragem, paciência e compromisso contínuo. 3 semanas depois, Rayane e Guilherme retornaram de Estocolmo, não apenas com o Prêmio Internacional de Inovação Juvenil, mas também com um convite para apresentarem seu projeto na sede das Nações Unidas em Nova York. Eles querem implementar nosso sistema de filtragem em comunidades rurais da África e Ásia, exclamou Guilherme, mal contendo a excitação enquanto mostrava o convite oficial. Rayane, um pouco mais contida, mas igualmente orgulhosa, acrescentou: disseram que a simplicidade do design e o uso de materiais localmente disponíveis tornam o projeto ideal para regiões com recursos limitados. Na sala da mansão, agora muito mais acolhedora e frequentemente cheia de visitas da comunidade, Henrique e Joana recebiam as notícias com orgulho. Sentados lado a lado no sofá, suas mãos discretamente entrelaçadas, representavam a ponte improvável entre mundos que por tanto tempo permaneceram separados por muros invisíveis, mas poderosos. Sabem o que mais me impressionou na Suécia? Comentou Rayane, sentando-se no chão junto com Guilherme. Como as pessoas de diferentes origens e países trabalham juntas por objetivos comuns. Como ninguém parecia surpreso por 2 adolescentes brasileiros, um da elite e uma da periferia, estarem apresentando um projeto conjunto. Talvez esse seja o verdadeiro impacto do que vocês criaram, observou Joana. Não apenas um sistema de filtragem de água, mas um exemplo de como barreiras podem ser derrubadas quando nos permitimos ver além dos rótulos e preconceitos. Henrique assentiu, pensativo. Sabe o que Beatriz sempre dizia? Que a verdadeira riqueza está nas conexões que construímos, nas vidas que tocamos, na diferença que fazemos. Levei muito tempo para entender realmente o que ela queria dizer. Olhou ao redor para aquela família improvavelmente reunida. Guilherme, o filho que quase perdera 2 vezes, uma para um quase afogamento, outra para sua própria negligência emocional. Rayane, a menina corajosa cuja intervenção mudara o curso de tantas vidas. E Joana, a mulher extraordinária que lhe ensinara o significado de força, dignidade e amor verdadeiro. Acho que finalmente entendi, concluiu ele sorrindo. Naquela noite, enquanto as crianças mostravam fotos da viagem e planejavam sua apresentação na ONU, Henrique e Joana trocaram olhares cúmplices. O caminho à frente ainda teria desafios, preconceitos a enfrentar, ajustes a fazer, novos equilíbrios a encontrar. Mas a semente plantada por um ato de coragem em um parque aquático havia florescido em algo belo e transformador, provando que mesmo os encontros mais improváveis podem desencadear as mais profundas mudanças. E enquanto São Paulo adormecia lá fora, aquela casa antes fria e silenciosa pulsava com risos, sonhos e a promessa de novos horizontes para todos.